A batalha mais brutal que você enfrenta não explode ao seu redor, ela ruge dentro da sua mente. Não são as circunstâncias que te acorrentam, mas os pensamentos que você deixa comandar a maneira como enxerga a vida. Quantas vezes você caiu antes mesmo de dar um passo, simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente plantou? Já percebeu como, na maior parte das vezes, não são os ventos contrários que te derrubam, mas a interpretação torta que você dá a eles? Há pessoas que sobrevivem a tempestades devastadoras e mesmo assim encontram forças para continuar, enquanto outras, diante de um obstáculo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes de tentar. Ocultamente. Existe um versículo que revela essa verdade com precisão cortante. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso significa que seus pensamentos não são apenas ecos passageiros, eles forjam realidades. Se você se vê incapaz, sua mente cava provas no escuro para reafirmar sua derrota. Se acredita que não existe saída, seu cérebro apaga qualquer possibilidade de enxergar um caminho. O que você pensa molda o que você vive. Mas de onde nascem esses pensamentos que sabotam, paralisam e destroem a confiança? Na maioria das vezes, eles são construídos ao longo dos anos, moldados por palavras que ouvimos, críticas recebidas, comparações que nos diminuíram, feridas que deixaram cicatrizes profundas. Aos poucos, tudo isso se transforma em uma voz interna que repete: você não consegue, isso não é para você, nem perca tempo tentando. E assim, mesmo quando surge uma chance real, a insegurança se levanta primeiro e o medo abre suas asas na nossa cabeça. O problema é que quando acolhemos essas mentiras, elas se tornam verdades dentro de nós. Viver guiado por falsidades é caminhar em um labirinto com todas as saídas trancadas, não porque elas não existam, mas porque a mente convenceu que não há portas. O medo de falhar impede muitos de darem um único passo. A dúvida sobre o próprio valor sufoca sonhos antes que eles nasçam. A crenca do que sempre foi assim, e sempre será assim, rouba qualquer esperança de transformação. Você já se viu preso nesse ciclo? E se existisse outra forma de pensar? E se em vez de se enxergar como incapaz, você começasse a se ver como Deus te vê? E se em vez de regar dúvidas, você escolhesse confiar que há um propósito maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada menos. E essa mudança começa quando você decide questionar tudo que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que tem repetido para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde sua mente te arrastou até hoje? Respira por um instante e me escuta. Junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para continuarmos produzindo conteúdo que transforma vidas. A mente é um campo de batalha invisível, onde travamos guerras que ninguém vê. Por fora tudo parece bem, mas por dentro existem pensamentos que plantam medo, insegurança e dúvida. O pior é que esses pensamentos criam raízes e moldam nossa percepção. A pessoa pode ter tudo para avançar, mas se a mente estiver carregada de limitações, ela ficará paralisada. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém fracassa na queda, menos fracassa quando acredita que não pode se levantar. A queda faz parte, a pergunta é: o que você faz com ela? A mente sabota antes mesmo que a vida tenha a chance de mostrar o contrário. O perigo é que na maior parte das vezes essas limitações parecem pequenas, inofensivas, pensamentos sutis, frases rápidas, sugestões disfarçadas. Nem tenta. Você não consegue. Isso nunca deu certo para você. Elas passam despercebidas, mas influenciam decisões, reações e até a forma como vemos Deus. Quando a mente está condicionada ao negativo, qualquer desafio vira impossibilidade. Até oportunidades claras parecem armadilhas. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo do pior grita mais alto. Assim se cria um ciclo no qual a mente se torna a maior inimiga, impedindo qualquer mudança verdadeira. O mais cruel é que essas crenças raramente são questionadas. A pessoa apenas aceita que sua vida é assim, como se fosse definitivo. Um pensamento isolado vira convicção. A convicção molda comportamentos, e esses comportamentos moldam toda a vida. Isso fica evidente na maneira como as pessoas reagem aos desafios. Uma vê uma chance de crescimento, outra vê uma prova de que nunca terá sucesso. A situação é a mesma, menos a diferença está na interpretação. E essa interpretação nasce de pensamentos que já estavam lá antes mesmo do problema aparecer. Outra armadilha mental é a comparação. Quando a mente se acostuma a medir valor olhando para os outros, sempre haverá um motivo para se sentir menor. O pensamento eles conseguem não se torna um veneno que paralisa qualquer possibilidade de avanço. E o que acontece quando esses padrões se consolidam? Eles criam uma prisão sem muros. Nada visível impede, mas dentro existem barreiras gigantes, menos barreiras que não foram colocadas por Deus. Nem pela vida,
mas pela própria mente, que nunca foi desafiada. A mente tem um poder tão profundo que pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades, ou trancar portas que Deus já deixou escancaradas. O tipo de pensamento que você alimenta determina o solo onde sua vida vai pisar. Ninguém acorda um dia completamente sem esperança do nada. A autossabotagem nunca chega como um terremoto. Ela se infiltra como gotas constantes, silenciosas, que esculpem a rocha da identidade até transformá-la em algo distorcido. O medo da mudança, a procrastinação, a sensação de nunca ser suficiente, tudo isso é sintoma de um processo interno que vai se fortalecendo enquanto passa despercebido. Tudo começa com um pensamento isolado que, repetido muitas vezes, deixa de ser dúvida e vira sentença. Quando um pensamento negativo se repete, ele vira emoção. A emoção cria uma lente, e essa lente distorce a realidade. O que poderia ser uma chance vira ameaça. O que poderia ser avanço vira risco. A vontade de agir até existe, mas está acorrentada por um bloqueio invisível. Uma voz dizendo: não tente, você vai se machucar. E assim nasce a paralisia. Se a mente já decretou que algo é difícil demais, a pessoa sequer tenta. E quando tenta e tropeça, mesmo que minimamente, interpreta como sinal de que deveria ter desistido desde o início. O ciclo se repete, mais forte a cada volta. Quanto mais foge, mais acredita que não vale a pena enfrentar. O mais cruel é que esse mecanismo não só impede o crescimento, ele faz a pessoa aceitar a prisão como se fosse sua identidade. Em pouco tempo já não se trata mais de uma tarefa difícil, mas de um eu sou assim. A autossabotagem sequestra o futuro porque convence o coração de que nada pode ser diferente. A Bíblia alerta sobre isso em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o querer e o temer nunca consegue caminhar com firmeza. Sempre que o desejo de avançar surge, a dúvida se levanta para puxar de volta. Essa instabilidade não nasce das circunstâncias, mas da maneira como os pensamentos se organizam dentro de nós. Quem não aprende a enfrentar suas próprias crenças fica preso num ciclo eterno. A mente é solo fértil. Se plantar medo, ele cresce. Se plantar fracasso, ele domina. Mas se plantar fé, propósito e verdade, algo poderoso floresce. Pensamentos podem se tornar correntes menos, mas também podem se tornar asas. Se a mente pode nos paralisar quando está coberta de sombras, ela também pode nos impulsionar quando é iluminada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais como definitivo aquilo que te destrói. A transformação não começa fora, menos começa dentro. Muitas pessoas vivem acorrentadas porque acreditam que sua mente é imutável, mas a palavra afirma que a mente pode ser completamente renovada. Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que você não está preso ao modo como sempre pensou. Há um processo de reconstrução disponível. Renovar a mente não é fingir que o medo não existe, nem repetir frases positivas vazias. Renovar a mente é substituir mentiras por verdades. Uma pessoa que passou anos acreditando que nunca será capaz, não se liberta desse pensamento. Do nada menos ela precisa confrontá-lo. Cada vez que a voz interna diz: você é incapaz, você tem duas escolhas: aceitar a sentença ou responder com a verdade. E a verdade é: Deus te criou com um propósito, e nenhum pensamento limitado tem poder para anular o que Ele planejou. Deus nos fez para voar, não para arrastar correntes. A renovação da mente acontece quando o modo de pensar deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser firmado na palavra. Se antes cada desafio era visto como derrota certa, agora se torna um degrau. Se antes a dúvida comandava tudo, agora é a fé que assume o controle. Esse processo exige vigilância diária. A mente sempre tenta voltar para os padrões antigos. Pensamentos destrutivos não desaparecem porque você decidiu mudar. Eles precisam ser enfrentados toda vez que surgem. Não se trata de negar a dor, mas de escolher qual voz você vai acreditar. Porque a voz que te paralisa não vem de Deus. Vem do inimigo que tenta interromper seu propósito, mas ele não vai conseguir. Deus é maior. Uma mente renovada não se conforma com aquilo que destrói. Ela não aceita viver escrava da insegurança. A transformação começa quando você para de repetir o que te prendeu e passa a declarar o que Deus já disse ao seu respeito. Todos os dias tomamos decisões invisíveis na mente antes de qualquer ação no mundo real. Cada passo, cada conquista, cada mudança começa primeiro no pensamento. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando a fé ocupa o lugar das limitações, barreiras começam a ruir. A diferença entre quem avança e quem permanece parado não está na falta de oportunidade menos, mas na forma como interpreta os desafios. Diante da mesma situação, um vê impossibilidade, o outro vê caminho. O que muda? A convicção interna de que é possível. Pensar da forma correta não é otimismo vazio.
É um princípio espiritual. Marcos 9:23 nos lembra: tudo é possível ao que crê. Não é apenas uma frase bonita, é uma realidade que molda destinos. A crença define os limites. Muitos desistem antes de tentar porque decretam derrota antecipada. Se a mente espera o pior, qualquer dificuldade se torna motivo para parar. Mas quando a fé domina, a dificuldade vira teste, não sentença. A fé não nega a realidade, ela se recusa a ser controlada por ela. Ela olha para o que ainda não existe e age como se já estivesse pronto. Esse tipo de mentalidade abre caminhos onde outros só enxergam muros. Quem domina seus pensamentos caminha sem correntes invisíveis. Vê oportunidades onde outros veem fracasso. Mantenha a esperança viva mesmo quando tudo parece contrário. A diferença não está na ausência de problemas, mas na força interior alimentada pela fé. Se a vida segue a direção dos pensamentos, então tudo começa no que é alimentado dentro de você. O que tem crescido na sua mente? Medo ou fé? Barreiras ou possibilidades? A resposta determina até onde você pode chegar. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se forem sustentados pela fé, nada poderá impedir o que Deus preparou. Muitas vezes, o que nos bloqueia não é a vida menos, é nossa leitura dela. O que tem ocupado sua mente? Que palavras você tem repetido a si mesmo? Se até hoje você se viu como alguém limitado, saiba, Deus não te criou para viver prisioneiro da própria mente. Ele te chamou para caminhar em plenitude. E agora, quero te conduzir a um momento profundo. Vamos orar juntos. Permita que essa oração toque o ponto mais escondido do seu ser. Abra seu coração. Pai amado, aqui estamos diante de Ti com a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que fomos enganados por nossos próprios pensamentos tantas vezes. Acreditamos em mentiras, fomos guiados pelo medo, pela dúvida, mas agora nos voltamos a Ti, porque só Tua voz liberta. Senhor, quebra em nós toda fortaleza mental que não vem de Ti. Arranca pensamentos de incapacidade, destrói ideias que nos diminuem. Que toda palavra plantada em nós e transformada em prisão seja desfeita agora pela Tua luz. Quantas vezes tomamos decisões baseadas no medo e desistimos antes de tentar? Quantas vezes nos sentimos pequenos, mas reconhecemos, não fomos criados para isso. O Senhor nos formou com propósito. Por isso pedimos, renova nossa mente. Ensina-nos a enxergar como Cristo. Tira de nós todo pensamento de derrota. Que cada dúvida seja substituída por confiança, cada medo por coragem, cada fraqueza pela força que vem de Ti. Declaramos nossa mente pertence ao Senhor. Tudo que não está alinhado com a Tua verdade não permanecerá. Que Tua paz alcance os cansados, os sobrecarregados, os que estão presos em ciclos de ansiedade. Traz alívio, renova, fortalece. Que a partir de hoje, tudo que ocupar nossa mente nos aproxime mais de Ti. Obrigado por nos ouvir, nos transformar e nunca desistir de nós, em nome de Jesus. Amém. Os pensamentos que nutrimos moldam a vida que vivemos. Se a mente estiver cheia de insegurança, tudo parecerá difícil. Mas quando é renovada por Deus, cada dia se torna uma oportunidade. Você não precisa mais viver limitado pelo que sua mente gritou durante anos. Hoje pode ser o início de uma nova visão, guiada pela fé, não pelo medo. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e declare nos comentários. Meus pensamentos serão guiados por Deus. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.